Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Isabelle, sou professora de inglês. Hoje nós vamos falar sobre os relative pronouns. Os pronomes relativos são os pronomes que se referem a um termo que já foi dito anteriormente. E aí você vai me perguntar, Isabelle, não entendi. Então, os relative pronouns são pronomes, ou seja, pronome é aquilo que substitui um nome, para evitar repetição. Por exemplo, se eu digo Marcela foi ao shopping, Marcela está cansada, Marcela tomou banho. Melhor você dizer, né? Marcela foi ao shopping, ela está cansada, ela tomou banho. Né? Então você substitui o Marcela por ela. E daí, nesse sentido, nós formamos os pronomes, ou seja, para evitar repetição. Nesse caso, são os pronomes relativos, ou seja, se refere a um termo que já foi dito anteriormente. Se refere a um substantivo que já foi falado, se refere a uma coisa que já foi falada, a um evento. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês em português. Eu amei o festival, o qual eu fui antes da quarentena. Então, eu amei o festival, o qual eu fui antes da quarentena. Então, qual festival que eu amei? Que eu gostei muito de ter ido. O que eu fui antes da quarentena, ou seja, o qual eu fui. E esse o qual é para eu não falar assim. Eu amei o festival foi antes da quarentena. Então, para unir uma coisa com a outra, né? Para você não repetir pronome, de novo, para você não repetir o sujeito, né? O festival mais uma vez, você utiliza um pronome relativo, tá bom? Agora a gente vai ter que. Agora nós vamos aprender qual desses pronomes a gente vai utilizar dependendo do que a gente vai se referir. Ou seja, se é uma coisa, se é um lugar, se é uma data. Enfim, vamos ver, tá bom? Nós temos os relative pronouns, que são o who, que nesse caso aqui tá duplicado, mas é para dar aquela ênfase, né? Então, o who, né, que é quem, meio que se refere a pessoas, tá? Realmente, o who faz referência a pessoa, tá? Por exemplo, se eu digo That girl is who I talked to you about. Ou seja, aquela garota, that girl, is who I, ou seja, é quem eu talk to you about, ou seja, é quem eu falei com você, né? Então, tipo, aquela garota é a garota a garota que eu tinha te falado, né? Então, eu tô me referindo a um termo que eu já disse antes, ou seja, a garota. Whose, a gente vai usar quando a gente for falar de posse, tá? Vou usar o mesmo exemplo da garota. Se eu digo, that is the girl whose house, whose house is black. Ou seja, essa é a garota, that is the girl, whose house, ou seja, cuja a casa. É um pouco formal, né? Você dizer cuja ou cujo. Mas o certo seria dizer assim, né? Ou então você dizer essa é a garota a qual a casa é preta, né? Whose house is black. Which vai se referir a coisas materiais, objetos, tá? E o that também. Só que o which é mais formal e o that é informal. Nós vamos ver uns exemplos mais à frente. O where é um relative pronoun, ou seja, se refere a um termo que foi dito antes, que se refere a lugares onde alguma situação aconteceu. Por exemplo, that place is the place where the accident happened. Então, that place, aquele lugar, is the place. Ou então você pode usar, perdão, that place is where the accident happened. Então, that place, aquele lugar, is where, é aonde, né? The accident happened, ou seja, o acidente aconteceu. Então, é meio que quando você se refere, né, a alguma coisa, e aí você evita a repetição de palavras. Por exemplo, ficaria, se eu não usasse o where, ficaria, aquele lugar é o lugar, que foi o primeiro exemplo, né? Acabei não usando o where. Aquele lugar é o lugar que aconteceu o acidente. Ficaria totalmente desnecessário, né? Então é melhor dizer, aquele lugar
é onde aconteceu o acidente. É onde aconteceu o acidente, tá bom? Então, that place is where the accident happened. Por penúltimo, aí a gente tem o when. O when vai se referir a datas, tá? Por exemplo, November is the date when I was born. Então, novembro, is the date, né? É a data when I was born, quando eu nasci, tá? What, porque o when tá se referindo à data, né? Então, a data a qual eu nasci. What se refere também a coisas, assim como o which. Só que o what vai se referir, sabe? Isso é o que eu falei. Por exemplo, se eu digo This is what I talked about. Então, isso é sobre o que eu falei. Por exemplo, você tá dando uma explicação para alguém e essa pessoa falou, não, você tá errada. E aí você fala, não, eu quis dizer isso, isso e isso. Então, this is what I talked to you about. Tá? Vou explicar um por um. Aqui nós temos o who e o whom. O who, como eu já disse, significa quem, traduzindo. O whom também. Só que o whom, eu nem coloquei um exemplo de whom porque ele é totalmente formal. Dificilmente você vai ver em alguma série, algum filme, alguém utilizando whom para relative pronoun, ou for se referir a uma pessoa. Porque realmente é uma gramática muito antiga, tá bom? Então a gente vai falar sobre o who. O who, ele vai ligar, assim como eu disse que é para evitar a repetição, né, de sujeitos. Por exemplo, se eu digo Megan is a nurse. Megan é uma enfermeira. She works at the hospital. Ela trabalha no hospital. Então, Megan é uma enfermeira, ela trabalha no hospital. Como que eu vou juntar essas duas frases? Megan is a nurse. Megan é uma enfermeira. Who works at the hospital. Megan é uma enfermeira, a qual ou cujo trabalho é no hospital. Ou Megan é enfermeira, a qual trabalha no hospital. Você juntou duas frases, né, com o who. Ou seja, ela é a pessoa a qual. Então, para não ter essa repetição de ela é enfermeira, ela trabalha, você usa o pronome relativo who. Tá? E sempre vai ter esse sentido de você evitar repetição, tá? Mas o importante é saber qual relative pronoun você usa com cada tipo de coisa. Aqui nós temos o which e o that. O which, ele é para se referir a objetos ou coisas. O that também. Só que, como eu disse no primeiro slide, o which é muito formal, tá? Mas você pode utilizar ele. Ele é bem usado pelos falantes, tá? Pelos falantes nativos. Só que o that é informal, tá? Então você pode optar por escolher um ou outro. Tem o mesmo significado. Pode ser usado para. Os dois podem ser usados para objetos ou coisas. Por exemplo, a frase, né, sem os relative pronouns ficaria I found the books. Então eu encontrei os livros. The books were missing. Os livros estavam perdidos. Que esse were aí é passado do verbo to be, então estavam perdidos. Então, como que eu vou linkar, né, juntar duas frases que estão assim? Eu encontrei os livros estavam perdidos. Eu vou dizer, né, eu encontrei os livros que estavam perdidos. Ou os livros os quais estavam perdidos, se você quiser parecer mais formal, né? Então, você pode usar tanto I found the book which were missing, ou seja, eu encontrei os livros os quais estavam perdidos, ou você pode dizer I found the book that were missing. Então, eu encontrei os livros que estavam perdidos, tá bom? Você pode utilizar as duas maneiras, which ou that. Aqui nós temos o whose. O whose, ele é bem parecido com o who, né? Ou o whom. Só que o whose dá uma ideia de pertencimento, que algo pertence a alguém. Algo que você disse, primeiramente, pertence a outra pessoa, que está na mesma frase. Ou essa outra coisa da segunda frase é dessa pessoa da primeira. Por exemplo, she is the girl. Ela é a garota. Her house was broken into. Sua casa, né? Her house. A casa dela, perdão. A casa dela foi invadida, tá? Então, essa é a garota, uma frase. A casa dela foi invadida. Como que eu vou juntar? Dizer que essa é a garota a qual a casa foi invadida. Eu vou dizer, she is the girl
Whose house? Então, toda vez que eu acrescentar um pronome relativo, ou seja, que eu já vou me referir ao sujeito da frase, que é realização, eu não vou precisar do pronome objeto, ou seja, esse her, por exemplo, da segunda frase, esse her house, a casa dela, porque eu disse, ela é a garota, a casa dela foi invadida. Eu não preciso dizer a casa dela, porque eu já disse ela é a garota. Então, she is the girl whose house was broken into. Então, como eu estou dizendo que a casa dela, essa é a garota a qual a casa foi invadida, eu estou dizendo que a casa dela foi invadida, né? Que eu aponto, né? Como se eu estivesse apontando para uma pessoa que está do meu lado. Tipo, aquela ali é a menina ou é a garota a qual teve sua casa invadida. Tá? Então, de alguma maneira, eu estou dizendo que a casa é dela e ela é a garota que eu estou querendo te mostrar, né? Vamos dizer assim. Agora nós temos o exemplo com o where. O where significa que a gente antes vai se referir a um lugar a qual uma situação aconteceu, tá bom? Por exemplo, I know where the books are. Nem sempre é uma situação, um evento, mas que algo aconteceu, algo estava lá. Por exemplo, I know where the books are. Eu sei, né? I know aonde, where the books are. Então, eu sei aonde os livros estão. Você está falando de um local, né? The place where I live, ou seja, o lugar ao qual eu vivo, is far from my office. Então, o lugar ao qual eu vivo é longe do meu escritório, tá? Is far from é longe de. My office é escritório. Então, o lugar o qual eu vivo, the place where I live. Ou, por exemplo, vamos separar essas frases. Vamos tirar o relative pronoun. Ficaria assim, ó. I know. Eu sei. I know where the books are. Eu sei onde os livros estão. Você tem que juntar, né? Então, eu sei aonde estão os livros, ou onde os livros estão. Ou então, na segunda, vamos separar, né? Tirar o relative pronoun. The place where I live. The place where I live. Então, a gente tem que tirar o pronome relativo, né? Então, vamos lá, é até difícil. Ou, por exemplo, você diria assim, I live in Guapimirim, ponto. I live far, ou seja, eu moro longe from my office. Então, eu disse, eu moro em Guapimirim, eu moro longe do meu escritório. Eu posso dizer só o lugar onde eu moro é longe do meu escritório. Então, the place where I live is far from my office. Nós temos o when. O when é para se referir, né, também a um termo que já foi utilizado anteriormente, juntando, né, duas frases. Só que quando eu disser algo sobre alguma data ou um acontecimento, né, que eu quero datar, ou seja, eu quero dizer o momento de alguma coisa, tá bom? O momento em que algo aconteceu. Por exemplo, I was talking, eu estava conversando with my mother, eu estava conversando com minha mãe, when my father arrived. Então, eu estava conversando com a minha mãe quando meu pai chegou. Do you remember the place? Ou seja, você se lembra do lugar where we caught the train? Tá vendo a diferença? De where e when, por mais que seja parecido. Quando eu digo que eu estava conversando com a minha mãe quando meu pai chegou, eu tô só caracterizando, tipo, o momento que eu tava conversando com minha mãe. Eu tava conversando com minha mãe quando meu pai chegou. E outra coisa é eu perguntar pra alguém, você se lembra do lugar que nós pegamos o trem? Aí eu tô me referindo a um lugar, né? E aí eu uso where. Quando eu me referir ao momento, eu uso when. When é diferente de where, tá bom? Where é pra lugar e o when é pra momentos, né? Datas. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês estudem esses pronomes relativos, porque eles podem confundir, né? São bem parecidos à caligrafia, né? A grafia, perdão, a escrita. Então, vai ser bem importante esse estudo para a realização dos exercícios. Até mais, se cuidem.